Sou o Fábio Von Glen, estou aqui com o Iter. E aí, Iter, tudo bem? Tudo jóia? Olá a todos, tudo bem, Fábio? Beleza. Então, Iter, nós estamos aqui para mais 20 minutos sobre algum tema que envolva algum DTC que a gente entendeu que seria interessante. Nós fizemos um sobre sistema de alimentação de combustível e aí surgiu algumas dúvidas a respeito do sistema de alimentação de injeção direta, né? Que envolve os veículos diesel e que envolve os veículos de injeção, ciclo Otto de injeção direta. Ok? Então eu preparei uma explicação teórica e eu espero que você tenha nos trazido um caos a respeito desse assunto, ok? Ok, separei alguma coisa aqui sim, que a gente teve contato aí com o nosso relacionamento com os clientes. Na injeção indireta, a gente tem um tempo disponível para injetar o combustível. Mas na injeção direta, essa injeção de combustível ela vai ocorrer durante a fase de admissão, em alguns casos, ou na fase de compressão, que aí é o caso mais dramático, porque na fase de compressão ela é o menor dos tempos. Se a pessoa entendeu a aula anterior, vai se recordar de que o tempo de compressão é o menor dos tempos. Então, o tempo disponível para a injeção de combustível reduz drasticamente. E a solução encontrada foi trabalhar também a pressão na linha de combustível e não somente o tempo de injeção. Então, o que vai acontecer aqui agora na injeção direta? Nós vamos ter dois fatores de controle: o tempo e, principalmente, a pressão, ok? Que se eleva bastante, Vai se elevar bastante para você. Você tem que colocar uma quantidade de combustível maior num tempo inferior ao que você tinha disponível quando era injeção indireta. Porque na injeção indireta, eu podia ser um tema para uma aula nossa sobre isso aí, Iter. Quem sabe na próxima a gente fala sobre esse negócio. Interessante. Não é? Porque na injeção indireta, a gente pode injetar o combustível no coletor de admissão e esperar que a válvula se abra, porque ele já vai entrar uma mistura ali homogênea. Na injeção direta, normalmente pode trabalhar com mistura homogênea também, mas no caso do diesel principalmente, trabalha com mistura estratificada. Aí outro assunto que a gente poderia trabalhar, né? O momento da injeção de combustível ela vai ocorrer no tempo da compressão. E aí o tempo é muito reduzido. Então, o que nós vamos fazer? Qual que é a solução encontrada? O tempo tem que estar aberto, que ali eu controlo se vai ter combustível ou não. Eu vou controlar pelo tempo, se vai debitar ou não o combustível. Mas a quantidade de combustível, o volume de combustível que eu preciso debitar, vai ser controlado principalmente pela pressão. Ok? Então é isso que nós vamos ter. Nós vamos ter agora um sistema de alta pressão. Eu vou passar para a próxima seguinte. Então, olha, o sistema de alimentação contínua, o primeiro que surgiu, como que começou? Então ele começou assim, primeiramente a gente tem um tanque de combustível, mesmo modelo daquela aula anterior que nós falamos sobre o sistema de alimentação padrão, né? Então tem o tanque de combustível, aí assim aparece aqui agora a figura da bomba mecânica de alta pressão, ok? Que ela está aqui no número 2. Um sensor de pressão de combustível, está aqui, né? O rail, né? O tubo distribuidor, perfeito? Uma válvula de controle de pressão, que seria essas 5 aqui, e eu vou explicar como é que ela vai funcionar aqui daqui a pouco. Os injetores de combustível. E para aumentar a pressão no rail, quer dizer, quando ele precisa de uma quantidade maior de combustível, o que ele faz? O que esse sistema fazia? Ele aumentava o estrangulamento aqui nessa válvula, como se fosse a reguladora de pressão. Então, para aumentar a pressão na linha de combustível, diminui-se a vazão de retorno. Tá entendendo? Quer dizer, para aumentar a pressão na linha, diminui a vazão no retorno. Para diminuir a pressão aqui, o que ele fazia? Alivia o retorno, a quantidade de combustível excedente aumenta, a pressão na linha cai. Então você tem uma forma rápida de controlar a pressão na linha de combustível, ok? Estrangulando o retorno. Você estrangula mais, solta, você fica ali controlando a vazão no retorno. Perfeito? E a bomba mecânica e a bomba de alta pressão, ela trabalha o tempo todo aí. Trabalha o tempo todo. E aqui aqui tem o mesmo problema da
do sistema que tinha o regulador de pressão nos carros do ciclo Otto comum. Tá? O combustível está indo na parte quente do motor e retornando. Ele está se aquecendo. E a outra coisa que você tem de problema é isso que você citou, que é o quê? A bomba está sempre trabalhando com uma grande pressão, sempre com um volume muito grande de combustível sendo comprimido ali, né, para elevar a pressão. Então ela rouba muita potência do motor aqui, ó. Além do combustível retornar aquecido. Agora, desfavorável, tá? E aí, então, surgiu um outro modelo que agora vamos controlar sob demanda. Nós falamos da sob demanda, aqui vai ser sob demanda na linha de alta, tá? Entendi. Então, como é que vai ser sob demanda na linha de alta? Continua tendo o tanque de combustível, continua tendo a válvula, a bomba mecânica de alta pressão, e surge aqui agora uma válvula que controla o volume de combustível que vai entrar na bomba, tá? Que ela é N própria e alguns modelos você identificou uns outros modelos aí. Uma VCV, né? Uma VCV. Alguns tem a nomenclatura de uma válvula controladora de vazão. Então ela controla a quantidade que vai entrar para a bomba de alta. Vai controlar exatamente a quantidade de combustível que vai entrar na bomba de alta. E aí tem o sensor de pressão de combustível, o reio, novamente, tubo distribuidor, os injetores de combustível, né? E aqui eu tenho uma válvula limitadora de pressão, que se acontecer um excesso de pressão, pode retornar aqui e proteger o sistema. Como que esse sistema funciona, então? Então, se há necessidade de aumentar a pressão no reio, o que se faz? Aumenta-se o volume de combustível que vai ser admitido nessa bomba de alta pressão. Um sistema a bomba de alta pressão, a gente poderia ter uma aula sobre isso aí também, Witter, como que funciona a bomba de alta pressão. Mas é um sistema de pistões também, vai comprimir esse combustível, o volume de combustível que vai ser comprimido vai definir a pressão na linha. Então, se eu quero aumentar a pressão na linha, eu aumento o volume de combustível na entrada. Se é para diminuir a pressão na linha, diminui o volume de combustível na entrada. Então, é muito mais fácil controlar o volume na entrada, um sistema aqui que nós estamos em baixa pressão aqui, ó. Então a válvula está num sistema de baixa pressão. Alguns modelos nem existe uma bomba de combustível elétrica aqui, simplesmente a bomba é alimentada por gravidade, que eu acho que esse é um dos problemas que você deve citar no seu sistema. Né? Tem alguns por gravidade, por sucção. E aí uma evolução disso tudo aí, né, Witter, seria o seguinte, misturar toda essa tecnologia e você ter o sistema totalmente sob demanda. Colocaria um sensor de pressão na linha de baixa, ok? E o módulo de controle do motor controlaria a rotação da bomba elétrica. Então, iria ser sob demanda para a entrada da bomba de alta e sob demanda para o motor, da bomba de alta para o motor. Então, aí adiciona um segundo sensor de pressão agora na linha de baixa combustível, e a unidade de controle do motor controla a vazão da bomba, a rotação dessa bomba, para definir esse volume que vai circular na linha de baixa, e a válvula de alta pressão controla a quantidade de combustível que vai para o reio sob a pressão desejada mediante o sinal do sensor de pressão. Aí seria um sistema de última geração, mais sofisticado, né? Mais sofisticado. Mais sofisticado. Então, basicamente, isso aí seriam esses 3 modelitos que nós identificamos. E aí eu vou passar a palavra para você. Para você continuar a contar o teu Tá certo. Então, pessoal, olá a todos, né, novamente. Então, Fábio, eu separei esse caos aqui, ó. Trata-se desse veículo aqui, ó, uma Nissan Frontier com motor 2.8 MWM ou motor YD 25DD TI. É um sistema de injeção diesel e ele, ao longo do histórico desse carro aí, ele teve de 2005 até 2016, né? Entre 2005 e 2007 ele saiu com sistemas Bosch, e nesse caso ele tem uma pré-bomba de combustível que vai enviar esse combustível para a bomba de alta. E a partir daí passou a usar sistemas de controle denso, onde de 2008 até 2016 não é o mesmo, teve um de 2008 até 2012 e depois uma nova geração, mas também denso, onde ele não tem uma pré-bomba de combustível, o combustível vai
na verdade é levado por sucção, na verdade, para a bomba de alta. Indo adiante aqui, né, qual era o problema? Quais os sintomas que acontecia com esse veículo? A luz da injeção acesa. Então, pessoal, a luz da injeção acendia, né? Ao exigir potência do motor, esse era o principal, um problema bem recorrente, ele corta subitamente o funcionamento, né, até apaga, e em alguns casos o motor pode nem voltar a pegar. Esses eram os sintomas possíveis lá no caso. E o retorno que o scanner dava apontava para uma falha nesse componente aqui, ó. O código de falha registrado era o P0089, falha de performance no regulador da pressão do combustível, né? Indo adiante, eu separei um histórico aqui de um caso em que, ao resetar o código de falha, o motor até volta a funcionar normalmente, e durante os testes novamente com o veículo, ao exigir potência, ele corta o funcionamento bruscamente, a luz da injeção se acende, e muitas vezes, ao resetar o código de falha com o uso do scanner, ele volta a funcionar em alguns casos. Bom, e quais as possíveis causas, né, para esse problema? A falta de combustível, aqui nesse caso, pode ser até por rodar com o tanque excessivamente vazio, né, provocando a entrada de ar na tubulação, né? Um problema na própria bomba de combustível, a bomba mecânica, a bomba de alta, né? No modelo que tem pré-bomba, um problema nela também poderia incorrer numa falha dessa natureza. E o circuito do sensor de pressão do reio defeituoso, ou o próprio sensor, né? A válvula de controle de sucção, que essa aqui é uma das causas mais apontadas, né? Ou conhecida como M-Prop ou VCV, né? Um defeito nela pode causar o P0089, sim, o registro dele. E a mistura de ar no combustível, né? Nesse caso aí, em decorrência da troca do filtro sem uma sangria, ou por vários motivos. Em modelos que funcionam por sucção, você pode ter entrada de ar até por um problema na tubulação, né? Uma tubulação, conexões mal feitas, problemas assim vão fazer com que a bomba de alta succione ar da atmosfera. Isso vai se aglomerando a longo prazo ali, e esse ar vai ser nocivo, né? Bom, falando da estratégia do motor, né, da UCE do motor, a unidade de controle eletrônica, ela limita, no caso do defeito, a quantidade, né, o controle da quantidade de combustível injetado, e limita também o controle da pressão do tubo distribuidor, né, no limite superior. Mesmo adotando isso aí, que seria uma estratégia de recuperação, digamos assim, dependendo do defeito, o motor nem volta a pegar, dependendo da gravidade do problema, né? E o que mais nós temos separados aqui? Eu separei verificações básicas que podem ser feitas nesse caso, antes de partir para a troca de outras peças que normalmente são as mais recorrentes. O que fazer? Né? Verificar se há presença de ar no combustível, né? Realizar a sangria ou escorva ali. Né? Ali no conjunto do filtro de combustível tem uma bomba manual que você pode utilizar para fazer essa sangria. Ela é feita manualmente. Realizar a drenagem da água também ali, ela é realizada também ali no conjunto do filtro de combustível, né? Verificar se o filtro de combustível está dentro do período de troca estipulado pelo fabricante. Se não tiver, você já vai efetuar a troca do filtro de combustível, né? Isso aí é quase que já seria uma verificação de rotina, de praxe, né? Independente uma rotineira. Tem defeito ou não, né? Isso, é bom colocar isso, Fábio, porque muita gente vai de encontro ao que o código de falha está apontando, né? E não faz essa verificação. Eu coloquei mais como um ponto de atenção aqui, né? Um ponto básico. E adiante, via scanner, existe um procedimento, isso aqui nós coletamos as informações do fabricante, ele pede que você execute o aprendizado do valor de compensação da bomba de combustível. Esse aprendizado, na verdade, pessoal, são dados, né, que o módulo, a UCE do motor, armazena ao longo da vida útil da bomba
de combustível para fazer a injeção, o aumento, o controle da pressão de forma mais assertiva. Como a gente sabe, o sistema tem uma malha fechada, ele pega como base o sinal da pressão do combustível para fazer o controle da bomba de combustível, o controle dessa pressão. Então, esses valores de compensação são armazenados para otimizar a pressão o mais próximo da desejada. Então, quando você faz esse diagnóstico do código P0089, é bom você executar esse aprendizado. Seu equipamento de diagnóstico deve ter essa função. Se não tiver, sem o scanner você pode fazer também, é o mesmo procedimento para você resetar as falhas. No caso aqui em particular da Nissan, com a chave ligada, pressiona totalmente o pedal do acelerador e mantém pressionado por mais de 10 segundos. Né? O aprendizado do valor de compensação da bomba e as informações de código de falhas vão ser resetados nesse caso. Bom, liga o motor e deixa em marcha lenta por pelo menos 1 minuto aí. Adiante, eu separei aqui algo que é interessante e é fundamental, né, no caso, dentro do diagnóstico. Eu até fiz a pesquisa aqui, ó, de forma diferente, né, do comum. Eu fiz a pesquisa preenchendo aqui, não usando o preenchimento dessas tags aqui e colocando o nome do carro e selecionando o motor, como vocês viram. Aí eu vim aqui no sistema de injeção diesel, né, motor YD25, e aqui no diagrama você mesmo vai poder identificar a válvula de controle de sucção ou VCV, verificar as ligações dela com o módulo de controle do motor, né? Você tem aqui a identificação pela simbologia e também pelo nome do sensor de pressão, né, do combustível, né? Nós vamos detalhar mais alguma coisa adiante. Tem a vista frontal do conector aqui do lado do chicote, e você pode observar que não há presença, analisando aqui, estaria nessa região do diagrama, porque nossos diagramas são padronizados, a presença de, né, uma pré-bomba ou um relé que aciona a pré-bomba, que está dando indício que esse sistema funciona por sucção. Eu só mostrei a página 1, porque a página 2 já estaria relacionados elementos de ar-condicionado e arrefecimento, quando é o caso. Né? Indo adiante, ou seja, eu já peguei as informações preciosas do diagrama, verifiquei que não há uma pré-bomba, identifiquei que tem um sensor de pressão de combustível aqui com 3 terminais, uma válvula com 2 terminais. Como isso está ligado ao módulo de controle, eu vou adiante, ainda no meu diagnóstico, realizar o teste do sensor de pressão do reio. Eu trouxe esses dados aqui, que em marcha lenta você tem aqui uma pressão que deve compreender de 1,4 a 1,6 volt e a 2000 RPM de 1,7 a 2 volt. Né? É bom fazer uma análise também, considerando o comportamento do sinal que eu espero aqui, ó. O que você espera, independente do valor, né, Wilter? Eu penso que é um sinal crescente em função da pressão. Vai ter um valor na marcha lenta e espera-se um valor maior a 2000 RPM. Exato. E lembrando que se eu não tiver, Fábio, até você falando isso, eu lembrei de uma coisa interessante. Se o motor não estiver pegando, esse valor aqui, ó, ele vai estar em torno de 0,9 volt. Não está registrado aqui, porque eu não tenho uma rotação que é a de marcha lenta, é a rotação do motor de partida. Né? Mas é importante que o Fábio falou. O que eu tenho que ter em mente é que eu tenho, em função do aumento da pressão, em função do aumento da rotação, vai ter um aumento da pressão e com isso vai ter um aumento da tensão. E uma terceira consequência. Exato. Voltando aqui ao que o diagrama nos fornece, ó, você pode observar que eu tenho aqui, tem até um sinalzinho aqui de positivo, uma tensão de referência para o sensor de pressão do reio no terminal 1, né? E normalmente essa tensão é de 5 volts, né? Sempre que está ligado direto ao módulo, são raras as exceções, praticamente atualmente todos utilizam essa tensão. Eu tenho o negativo, está até sinalizado aqui no conector A, terminal 16, que vai no terminal 3 do sensor, e o terminal de sinal, que é esse aqui, ó, que está até circulado com essa elipse preta aqui, ó, é o pino 40. Aqui, ó, eu vou colocar o meu voltímetro e vou fazer a coleta desses valores aqui, ó. Adiante ainda, se falando do diagnóstico,
da parte eletrônica, né? Testar a eletroválvula de controle de sucção, conhecida também como VCV, MPROP, né? Que é esse componente aqui, né? O que fazer? Eu tenho aqui um teste que é apenas o teste da bobina elétrica, da resistência elétrica, que eu vou colocar o meu ohmímetro, né? Vou desligar o componente do meu módulo e vou fazer o teste colocando o ohmímetro nesses terminais aqui e vou ter esse valor de resistência aqui a 20 graus Celsius, de 1.8 a 2.4 ohms, né? Então tá aqui, eu tenho também aqui, que eu usei até numa aula anterior, esse sinal aqui, né? Que eu tirei de um simulador, para você ver como deve se comportar aqui já com o circuito funcionando, conectado, um sinal PWM aqui com sinal de comando próximo de 10%, próximo de 60% e aqui a 100%. Ó, vou repassar aqui, ó, você vai ter um sinal com essa característica aqui. Certo? A frequência dele é fixa, o que vai mudar é a largura de pulso, porque é um sinal PWM, você pode fazer essa verificação também. Bom, adiante, pessoal. Nós temos aqui mais um último slide, que é a solução. Nesse caso em específico, a solução é a substituição da válvula, né, da eletroválvula de controle de sucção, VCV ou MPROP. Mas vale ressaltar que existe uma... Quando você chega a trocar esse componente, em muitos casos a causa pode ser a bomba também, é necessário fazer uma análise de todo o sistema de alimentação. Porque você pode ter aí o sistema já comprometido por sujeira e um vilão, que é a presença de água, que causa danos aí a longo prazo em todos esses componentes. Então, sempre que você tiver o P0089, avalie como um todo o estado do sistema de alimentação em geral. Os carros com injeção common rail, os carros diesel, eles têm essa questão do armazenamento do diesel, pode sim, até é que você guardar o carro sempre com o tanque vazio, a temperatura na madrugada ela pode mudar, as gotículas que vão sendo formadas ali na parede do tanque, elas podem descer por decantação ali, né? A longo prazo pode acumular, além de nos próprios postos de abastecimento, o combustível quando é transportado, ele pode passar por até 4 tanques diferentes. Então, essa questão da água é um problema crônico no diesel que tem que ser atentado. Né? Então, eu agradeço a todos aí pela atenção, por mais essa apresentação, e eu espero ter colaborado.